lá no... Só da escola, por gentileza, libera o microfone dele aí. Obrigado. Marcos Vinícius, boa tarde, ou bom dia. Vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. Nome completo do senhor? Oi? Seu nome completo. Marcos Vinícius Arocha Marques. Data de nascimento? 14/4/2001. Nome do pai, nome da mãe? Ticiane Arocha Marques. Não sou registrado no nome do meu pai. O senhor nasceu aonde? Brasília. Você é casado, solteiro? Sim, sou casado. Tem filhos? Tenho. Recém-nascido. O senhor estudou até que série? Já terminei Terminou o quê? o ensino médio. O senhor trabalha? Quando eu fui preso no mandato, eu estava trabalhando no mercado. Quando o senhor foi preso do mandato? Como assim? Quando eu fui preso no mandato, eu fui preso no mercado, não serve mais. Porque eu precisava ter atualizado o endereço e não atualizei. É dessa condenação que o senhor tem lá na quarta de entorpecência, né? Sim, senhor. Quando menor, o senhor já foi apreendido, aplicado algum tipo de medida socioeducativa contra o senhor? Sim, senhor. Pela prática de quais atos? Só de menor e uma vez de maior. Então, quando menor, qual foi o ato infracional? Tráfico. Em relação a esses fatos que estão sendo apurados aqui hoje, o senhor já conversou com a doutora André, correto? Sim, senhor. Queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Só uma dúvida aqui: quando o senhor foi preso nesses fatos aqui, foi concedida a liberdade provisória para o senhor, não foi? Sim, senhor. Lá no NAC? Aí essa prisão do senhor, que o senhor diz, foi posterior por causa da questão do endereço, foi isso? Sim, porque eu não atualizei o endereço. Não, certo. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Sim, eu quero falar. Esses fatos são verdadeiros? Não. Vossa Excelência, no dia desses fatos, eu estava trabalhando no Lava Jato. Quando eu saí do meu serviço, eu fui na QNN19, comprei uma porção de cocaína e fui para a minha quadra, na QNN7/5. Lá eu parei na distribuidora para me comprar um 88 com cortesano. Eu acabei vendo um amigo meu, que é o Richard. Ele sabe que eu sou um usuário compulsivo e nós estamos acostumados a usar drogas juntos. Quando eu vi ele, ele perguntou se eu tinha um pouco de coca. Quando nós fomos cheirar junto, os policiais estavam passando, fizeram uma abordagem em nós. Aí fizeram uma averiguação Só uma na rua. dúvida: nessa época, o senhor estava cumprindo pena por tráfico já, né? Sim, senhor. Aí o senhor disse que estava trabalhando. Sim, senhor. Eu estava trabalhando no Lava Jato. Nesse tempo eu trabalhava no Lava Jato. Eu Uhum. recebia R$ 100 por semana. Hã? Recebia R$ 100 por semana nesse tempo. Aí os policiais fez a E onde abordagem em era esse nós. lava-jato? Oi? Onde era esse lava-jato? Era na Via Leste. Hum? O nome era Lave Mais. Hã? Lave Mais. É. O senhor sabe explicar por qual motivo os policiais iriam inventar uma história dessa? Porque uns tempo atrás eles tinham me abordado na QNN19, eles acharam uma porção de cocaína comigo. Aí eles colocaram um usuário em mim, aí eu assinei um papelzinho e ele tirou a foto com a cocaína na minha mão. Aí nesse tempo ele foi lá e me viram de novo, eles falaram que ia me prender,
Aí, Quando foi isso? quando eles me pegaram na Clínica 19, Quando? quando eles colocou o usuário em mim. Quando? Foi um mês atrás, depois, quando eles conseguiram fazer essa averiguação aí eles estavam falando que eu estava vendendo, mas eu não estava vendendo vocês, estava usando mais o Richard. Aí o senhor viu a história do Richard aí, que era uma história e depois virou uma história extremamente fantasiosa. O senhor sabe explicar porque é que ele mudou de versão assim? Porque normalmente é muito difícil, quando a gente vai fazer audiência, a gente conseguir ouvir o usuário, porque o usuário, muitas vezes, ele nem aparece, ou quando a gente intima, ele corre e não aparece aqui. Hoje ele veio e contou uma história que o senhor foi agredido, que os policiais chutaram o senhor e tudo, não sei o quê, que eu apresentei aqui o laudo do senhor, e o senhor tem uma lesão na mão. Depois ele disse que vocês estavam na distribuidora e, sem muita explicação da distribuidora, vocês foram para debaixo do viaduto, que é a hora que o policial vê vocês dois lá, para a viatura e acontece a abordagem. Aí ele veio também, contou a história de uma Ingrid, que era dona do telefone, que o pó estava no telefone. A questão é que esse telefone não foi apreendido em momento algum, nem a Ingrid foi identificada, nem o próprio Richard falou da existência dessa Ingrid na delegacia. O senhor sabe explicar por que isso? Não sei por que ele falou isso, porque já tem um tempo atrás, acho que tem uns 9 meses atrás, e como nós somos um usuário compulsivo, como a gente é acostumado a usar droga, eu acho que ele não se recordou muito. O senhor já teve ato infracional por tráfico e estava cumprindo pena por tráfico. Aí o senhor diz que o senhor é usuário. Aí que o senhor é usuário compulsivo. O senhor já foi atrás de algum tipo de tratamento para fazer acabar com esse negócio de ser usuário compulsivo? Quando eu saí na audiência de custódia, a minha avó Hum. estava me querendo me colocar numa clínica. Só que eu tive que sair da clínica porque a minha esposa estava grávida e eu tive que voltar a trabalhar urgentemente. Até entanto, vocês, quando eu fui preso no mandato, eu fui preso no meu local de serviço. Hum. E esse local de serviço, o senhor atualizou lá na VEP? Na VEPERA? Não, E como é que eles chegaram lá no local de serviço do senhor? porque quem me prenderam foi os patanos. Eles me prenderam dentro do mercado, quando eu estava empacotando, eu trabalhava de empacotador. Mas o senhor não trabalhava no Lava Jato antes? Mas já tinha tempo. Eu fui preso depois da audiência de custódia, no mandato. Hum. Aí o senhor saiu desse Lava Jato e foi trabalhar no mercado. Sim, porque lá era salário mínimo, recebia melhor. E também tinha que ajudar minha esposa, porque ela estava grávida. E o meu filho já nasceu, já está recém-nascido já. Acho que tem uns 12 dias já que ele nasceu. E o senhor disse que, na verdade, é, o senhor disse que foi preso lá pela VEP, foi porque não atualizou o endereço? Não, porque eu não atualizo o endereço, que o oficial de justiça deve ter ido atrás de mim para marcar esta audiência. Aí, como ele não me encontrou, aí soltaram um mandato para mim. Mas eu estava respondendo na rua. Mas que quem prendeu o senhor foi a gente. Sim, mas quem foi me prender foi os patanos. É porque aqui está dizendo que o senhor não foi. Um dos motivos é que o senhor, mesmo o senhor estando cumprindo pena por tráfico, o juiz da custódia deu uma oportunidade para o senhor, mandando o senhor deixar o endereço atualizado e tudo. E o senhor não foi localizado para ser citado. Foi feito busca do endereço do senhor e tudo.
Você sabe explicar isso? Sim, porque eu estava morando com a minha avó. Aí, como a minha esposa estava grávida, eu tive que morar com ela. Aí eu estava trabalhando muito, porque ela estava grávida e eu estava morando de aluguel. Uhum. Até então, eu Mas o fiquei de senhor já foi colocar esclarecido, dinheiro. o senhor, como o senhor já teve várias passagens aqui pela Justiça, já foi dito para o senhor mais de uma vez que o senhor deveria deixar o endereço atualizado, que senão isso trazer consequência para o senhor. Na audiência de custódia foi passado isso para o senhor, e mesmo assim o senhor esqueceu, foi isso? Vossa Excelência, eu reconheço o meu erro de não ter atualizado o endereço, porque Não, eu mas porque o estava. senhor não está sendo processado aqui pelo fato do senhor ter esquecido de atualizar o endereço. Mas sim, o senhor está sendo processado pela prática do crime de tráfico. Aí eu queria que o senhor, se fosse possível, o senhor me explicasse, se eu conseguir explicar, claro. Porque o senhor disse que os policiais têm marcação com o senhor e o senhor disse que tinha comprado pó para usar em casa. Na distribuidora. Não, você está vindo para casa. Você disse que estava no Lava Jato, aí, como é um usuário compulsivo, o senhor comprou a droga e foi para a distribuidora. Quando chegou na distribuidora, o senhor encontrou com o Richard, seu amigo. Foi isso? Eu comprei a porção de cocaína na QN19, parei É, na distribuidora para me comprar um 88 do cortesano, e eu vi o é, Richard e nós usamos a droga junto. é. Aí, na hora em que os policiais. Por que, é que os senhores não usaram isso aí lá na distribuidora? Por que, é que os senhores foram usar lá debaixo do viaduto e os policiais pararam os senhores? Eu estava do lado da distribuidora. Certo. Aí, essa é a parte que eu fiquei na dúvida. Que, embora o senhor tenha condenações anteriores por tráfico, tivesse cumprindo pena por tráfico, o senhor disse que tinha ido comprar a droga lá na 519, foi para a distribuidora. O senhor sabe por qual motivo os policiais localizaram junto de vocês lá a droga? E eram drogas de naturezas diferentes. O Richard contou uma história extremamente fantasiosa desse telefone, que não apareceu esse telefone de jeito nenhum. Hoje ele botou até uma Ingrid nessa história. Você sabe dizer por qual motivo os policiais se dariam o trabalho de inventar toda uma história dessa contra o senhor? Mesmo o senhor já tendo toda essa história? Porque eles acham que quando uma pessoa tem uma passagem, a pessoa não pode mudar de vida. Eles julgam a pessoa pelo passado. Ele acha que a pessoa não pode ser uma pessoa ressocializada. Eu estava trabalhando porque eu perdi minha mãe, perdi o meu pai, só tenho só minha avó, Vossa Excelência, e a minha mulher e o meu filho que nasceu agora. Pois é. É complicada essa história. Eu também já perdi minha mãe, perdi meu pai. E aí eu pergunto o senhor o seguinte: o senhor disse que está se ressocializando, mas o senhor volta a se envolver com entorpecente. É porque eu E estava só pode, o envolvido. tratamento só vale para o senhor se for internado? Sim, eu peço uma ajuda, senhor, a me colocar numa clínica de Não, mas recuperação. aqui a gente não faz esse tipo de coisa, não. Aqui a gente aplica a lei. Quem faz esse tipo de coisa aí é a VEP, faz um estudo, se for o caso, ou então existe secretaria do governo do GDF voltada justamente para isso. O senhor já foi em alguma secretaria do governo do Distrito Federal pedir tratamento para isso? Não, porque eu não tenho esse entendimento, Vossa Excelência. E a minha vai de idade, ela não sabe ler. Ela estava procurando uma clínica para me colocar, só que quando ela foi me colocar, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida. Aí eu Hum. tive que trabalhar, Vossa Excelência. E quando foi que sua avó foi lhe colocar? Quando eu saí da audiência de custódia. É. Tem mais perguntas? O Ministério Público tem perguntas? É, tem só uma pergunta, Excelência. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Marcos Vinícius. Eu não sei se, talvez eu tenha
não tenha compreendido bem essa parte. O senhor chegou a mencionar algo em relação à maconha que foi apreendida também? Essa porção de maconha, eles não achou comigo, eles achou no mato. Mas a única coisa que estava comigo, que eu joguei no chão, que era o meu uso, era a cocaína, que eu usava mais o Richard. Certo. Qual era a distância desse mato? Porque os policiais, né, mencionaram assim que se tratava ali dos arredores do senhor. Não, eu não pude olhar, porque eles pediram para mim ficar olhando para a parede. Certo. Esse dinheiro, o senhor teve uma hora, desculpa, excelência, se já tiver feito a pergunta, basta me informar, porque minha internet deu uma oscilação em determinado momento, então eu acabei perdendo. Já foi questionado em relação à origem do dinheiro? Não, doutor. Ah, tá, perfeito. Obrigada, excelência. Senhor Marcos, esse dinheiro apreendido com o senhor estava com ele, assim, em razão de que motivo especificamente? Qual era a origem desse dinheiro? Era do meu serviço, que eu trabalhava semanal, ganhava R$ 100 por semana. E eu peguei R$ 30 de cocaína e fiquei com 70, Vossa Excelência. Certo. Ô, senhora promotora, Não, desculpa. sem problema. No caso, o senhor tinha recebido algum dinheiro o senhor tinha entregado, ou então tinha recebido algum dinheiro do Richard? Em nenhum momento eu dei dinheiro para ele. Certo. Em Mas, delegacia, o Richard mencionou, assim, né? Não sei se também já foi objeto de questionamento. Ele mencionou que teria pedido dinheiro para o senhor para tomar uma pinga. O senhor se recorda de alguma circunstância nesse sentido? Sabe por que motivo ele teria falado isso? eu me lembro, ele não pediu nenhum dinheiro para mim, não, senhora promotora. Ele perguntou para mim se eu tinha um pouco de cocaína, que nós íamos usar junto. Quando eu fui abrir a porção de cocaína, os policiais passando, fizeram a abordagem em nós e fizeram a averiguação na quadra. E acharam uma porção de maconha que não é minha. A única coisa que era realmente, que eu joguei no chão, foi a porção de cocaína, que eu joguei bem nos meus pés. Tá? Esse dinheiro foi encontrado em que canto, o senhor lembra? Estava na sua mão, na sua roupa, Estava no meu bolso. no seu bolso, né? O senhor nesse dia vestia algum casaco, alguma jaqueta? Sim, eu estava com uma blusa de frio. Porque nesse dia estava frio. Tu tinha algum entorpecente nessa blusa também? Tinha não. Só tinha a cocaína que pegaram quando eu joguei no chão. Estava no seu pé, foi isso? Foi, estava no meu pé. Tá. Então, tudo bem. Então, muito obrigada, senhor Marcos. Não tenho mais perguntas. Doutor André, perguntas? Sem perguntas, excelência, obrigada. Pode encerrar, Augusto.